Até puxando o último filme que você comentou no Profissão Cinéfilo, sobre o Doutor Estranho, mas falando mais amplamente do próprio universo Marvel em si, conversando no geral, as pessoas, assim, eu tenho vários amigos que são fãs do universo Marvel, eu também sou fã do universo Marvel, mas muito mais da época dos gibis do que das produções cinematográficas. O que você percebe é que as pessoas gostam muito dessas produções, primeiro porque ah, hoje há uma hoje há um universo, né, como o próprio nome diz, que te permite estabelecer diversas ligações, encaixar novos personagens, e eu creio que isso é um aspecto positivo, né? O que eu não entendo como positivo e o que a maioria das pessoas não percebe é, é que hoje se quando aparece, né, a figura do herói, porque hoje existem tantos heróis e eles são tão superficiais, mas enfim, hoje se vê um herói envergonhado ou muitas vezes até o anti-herói sendo promovido ao longo dos filmes. E de fato, as pessoas que assistem, elas gostam justamente por causa das brincadeiras, das leviandades que eles fazem, mas aquela imagem do herói, de valores, de um caráter, mesmo das falhas que ele teria, falhas evidentes que ele poderia ter, elas ficam praticamente, elas passam batidas nessa confusão desse universo que você não sabe onde ele começa e nem onde ele vai terminar. Então eu queria até explorando um texto que eu publiquei no Objetivismo Brasil, que você falasse um pouco da questão do herói envergonhado, que eu acho que ele está presente muito no universo Marvel, assim como o anti-herói também. Sim, aí começou, né? A gente estava falando da questão dos heróis dos anos 80, 90 e tal. Então aquilo era a tendência, né? A cultura estava em harmonia com aquilo tudo. E quando que isso começou a mudar, foi no finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, né? Ali começou a ter uma mudança bem clara que eu acompanhei, né? Como cinéfilo e eu era muito fã do cinema que vinha antes e comecei a perceber aquelas mudanças todas. E foi isso que eu comecei a investigar no blog, né? Enfim, para tentar entender o que estava acontecendo. E realmente houve uma mudança, né, cultural, e o que passou a ser o senso comum, o que passou a ser o mainstream, foi mudando, né? Vários daqueles valores e daqueles ideais que eram mais prevalentes nos anos 80, 90, foram sendo rejeitados e abandonados pelo público, pela cultura, enfim, pelo cinema, né? Então você vai vendo aos poucos, acho que o primeiro sintoma lá no começo dos anos 2000 foi uma época onde tudo ficou dark, né? Os filmes de repente ficaram sombrios e tudo era bem escuro, tal, e começou a vir o Batman lá do Christopher Nolan, né? Ainda você tinha uns personagens fortes, né? Você ainda tinha uma certa expressão ali de virtude ou de força, mas tudo era mais dark, né? Aquele otimismo e aquela coisa mais romântica foi a primeira coisa que se perdeu. E daí, ao longo dos anos 2010, né, principalmente agora depois de 2013, 14, a cultura foi ficando realmente cada vez mais tóxica. Daí realmente o conceito de herói começou a ser cada vez mais abandonado e rejeitado, né? E eu falo no meu blog, por exemplo, sobre duas atitudes que um artista pode ter, né? Que uma é a de querer inspirar, de querer motivar, de querer mostrar algo positivo para o espectador, enfim, ficar inspirado e querer é, é, imitar aquilo, enfim, ou se elevar à altura daquilo. E uma outra atitude é uma atitude de querer confortar, de querer remediar dores. E em épocas onde a cultura, ou você pode até ver isso no nível individual, onde você está fragilizado, onde você está doente ou de certa forma, você não quer inspiração, você não está num clima para festa, para grandes ambições. Se você está fragilizado, você precisa ser remediado, entendeu? Então, eu imagino a cultura toda como, de uma forma meio adoecida, nos últimos 10, 15 anos, começou a se refletir no cinema isso, uma atitude de que
existe algo de errado, antiquado, ultrapassado você mostrar heróis, que agora, na verdade, as pessoas estavam querendo o oposto, queriam ver, na verdade, aqueles heróis mostrando que eles não eram tão heróicos assim, mostrando o lado mais frágil, mostrando o lado mais decadente, mostrando as imperfeições, né? Então, a atitude toda do cinema se voltou mais para isso, né? Então, você vê muitos filmes hoje, né? Eu lembro do Logan, por exemplo, né? O Wolverine todo assim machucado, decadente, deprimido, fraco. E muitos filmes que você vê hoje, às vezes as próprias armas, os carros já não funcionam tão bem, tá tudo meio quebrado, tal. Então, essa é a nova tendência, né? Muitas vezes existe uma ênfase no esforço coletivo, o herói, às vezes, ele nem fica muito em evidência, não pode ser ele, o Tom Cruise, que vai lá e que é o melhor e que conquista tudo. Não, né? O próprio Doutor Estranho agora, ele é quase o coadjuvante do filme, né? Se destacam muito mais os vilões, ou né? Eu estava vendo os Animais Fantásticos também, que o protagonista, também Redmayne, Eddie Redmayne, quase também é meio secundário, né? Você vê muito mais ali enfim, o vilão, os personagens coadjuvantes. Então, realmente, existe uma resistência, um desejo de se afastar daquele estereótipo de herói, até no casting, né? Porque você vê hoje uma tendência cada vez maior de se escalar para personagens de super-herói ou protagonista até de animações infantis que são desenhados, né? Eles não querem o perfil heróico, alguém assim que vai ter um perfil físico que você... Não, é um retrato mais de pessoas como o espectador, gente como a gente, pessoas mais frágeis, pessoas com aparências e físicos mais comum, não sexualizar demais, entendeu? Então, toda a cultura foi para essa direção, né? E ainda não estou vendo um movimento para sair disso.